A paz do Senhor, queridos. Passando mais uma vez por aqui para fazer uma rápida meditação voltada para as ações que nós devemos tomar. E para isso eu quero me basear no capítulo 26 do livro do Gênesis, que retrata a trajetória, a peregrinação do filho da promessa, Isaac. Interessante é que a Bíblia começa no capítulo 26 nos dizendo que a sua narrativa, que houve uma grande fome em toda a terra, semelhante à que houve nos dias de Abraão. Então, esta coisa estava tão severa que Isaac foi obrigado a sair da terra e ir para Gerar, terra dos filisteus. E dentro do texto nós percebemos que a intenção era descer para o Egito. Mas quando ele estava em Gerar, diz a Bíblia que o eterno Deus o apareceu e o disse: não desça para o Egito, pois eu vou te abençoar aqui nesta terra. Em tempo de crise, porque a Bíblia diz que houve fome em toda a terra. Então Deus disse que por conta da aceitação de Abraão, veja que Deus disse: por conta do teu pai, que aceitou a minha chamada, obedeceu a minha ordem, eu vou fazer tudo isso. Ele seguiu as minhas orientações e observou os meus ensinamentos. Então eu vou abençoar você e toda a sua descendência. O interessante, amados, é que Isaac fica em Gerar, debaixo desta promessa. Mas nada mudava, a ponto de a própria Rebeca ser tida por sua irmã, pelo próprio esposo, para não perder a própria vida. É isso que eu digo que é difícil compreender, entender. Ser chamado é fácil. O difícil é entender este processo. Pois Deus o falou, mas as coisas não mudavam. Até o versículo 12. Veja que no versículo 12 a Bíblia diz que Isaac resolveu fazer alguma coisa, uma ação. Ele resolveu plantar. Ele resolveu semear em tempo de fome, em tempo de crise. Ele fez uma ação. E o bonito é que a Bíblia diz do 12 ao 15 que a colheita foi excelente. Ele colheu 100 por 1, 100 vezes mais. E não só os grãos, mas os animais eram multiplicados por Deus, mediante a uma ação. Toda ação provoca uma reação. Então, independente da crise, independente dos momentos que, porventura, agora você esteja passando, não se acomode em cima deles. Mesmo que todas as perspectivas, que todos ao seu lado não vejam uma saída, você tem uma chamada. Faça alguma coisa, não se acomode. Plante quando ninguém tem coragem de plantar. Semeie quando o vento é contrário. Porque a adversidade não é maior do que o Deus que te chamou e te prometeu. Ele fez alguma coisa, provocou uma ação e automaticamente a reação vem. Porque Deus trabalha em cima disto. Eu lembro-me, já contei algumas vezes, que dois amigos cursavam no mesmo colégio em cursos diferentes. Foram para a faculdade no mesmo propósito. E quando terminou as formações, a festa, os diplomas, um era advogado, cursou direito, se tornou advogado, o outro gostava do campo, se formou em agronomia. Só que esses dois amigos agora, por ocasião da formação,
Eles teriam que tomar uma decisão. O advogado teria que permanecer na cidade. Mas o agrônomo, se quisesse prosperar, teria que ir para o campo. Pois ele estudou agronomia, ele gostava do campo. E ele foi para o campo. E o advogado, seu amigo, ficou na cidade. Só que passaram alguns anos sem reencontrarem, sem conversarem, pois na época não havia a facilidade que temos hoje. Com o passar de alguns anos, ocasionalmente se reencontraram e foi um momento de alegria e de festa. Então o agrônomo convidou o seu amigo advogado para visitar a sua fazenda e que ele pudesse contemplar o que Deus fez na vida dele. E a história diz que quando chegou o dia, o advogado foi à fazenda. E quando chegou na fazenda, na entrada, na porteira, ficou boquiaberto. A beleza da plantação, a robustez dos animais. Então o advogado, perplexo, não pôde conter a emoção e externou para o amigo: mas que fazenda linda, que plantação verde, viçosa. Estou boquiaberto, queixo caído. O agrônomo disse: você precisava ver quando Deus estava trabalhando só, quando existia só o desejo e a promessa. Então o advogado, no conhecimento jurídico, disse: mas então deveria ser muito melhor, muito mais bonito, só Deus então deveria estar rodeado de anjos. O agrônomo disse: não. Quando Deus estava trabalhando só tinha a terra seca e poeiras. Então eu resolvi fazer a minha parte. Semeei, cavei, semeei, quando ninguém via nada. E Deus fez a parte dele. Então acredite nisso. Toda ação causa uma reação. Não se acomode, não desista. Faça alguma coisa. E saibam que quando tudo florescer, a inveja virá. Os filisteus invejaram Isaac e o expulsaram da terra. Ele foi para uma região mais seca. Onde os poços estavam entulhados. Mas a primeira experiência fez ele sobreviver. Ele voltou a cavar. E seus servos voltaram a cavar. E a prosperidade continuou. Então acredite nisso. Tome uma posição. Não se entregue, não desista. Porque a crise, e talvez alguns que te ladeiam, não vê e não tem o que você viu e o que você tem. Você tem um chamado. Você tem uma promessa. Faça a sua parte, em nome de Jesus.